Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gilvan Davi, eu sou jornalista e fiquei muito feliz por esse convite de poder moderar esse momento aqui, que a gente vai falar sobre a Laudato Si e o futuro do planeta, um chamado à ação. E temos algumas convidadas especiais aqui, vocês veem que prevalece as mulheres aqui. Fico muito feliz também dado o papel da mulher nas questões socioambientais, que é fundamental também nos seus territórios e em todos os nossos processos políticos, socioeconômicos. Então, eu gostaria de rapidamente, primeiro já apresentar a nossa convidada, em especial desta manhã, que é Lorna Gold, que é diretora executiva do Movimento Internacional Laudato Si. Muito obrigada, Lorna, por ter vindo. Também agradecemos a presença da Miriam, que é uma liderança ticuna, do Alto Solimões, da comunidade de Filadélfia. Aqui está conosco também a Iane, que é uma ativista, uma comunicadora social popular, que veio também do estado do Amazonas, da comunidade de Acajatuba, está aqui conosco. Obrigado, Iane. Também temos aqui a Raíssa Almeida, que é co-presidente da Ampecom, que é a organização no Brasil que representa o movimento Economia de Comunhão. Bem-vinda, Raíssa. E não poderia deixar de fazer referência a Suzana. Muito obrigado também, que vai fazer a tradução para a gente a partir da fala da Lorna. Muito bem-vinda. Eu gostaria, nessa introdução, só destacar alguns pontos. Então, o ano de 2024, o mais quente já registrado globalmente, foi um marco importante na crise climática. Foi o primeiro ano civil em que a temperatura média global ultrapassou 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, um limite que o Acordo de Paris pretendia evitar. Os primeiros meses de 2025 acentuaram essa tendência. A urgência da crise do aquecimento global não pode ser exagerada. Estamos testemunhando impactos cada vez mais graves, afetando principalmente as pessoas de baixa e média renda, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos desenvolvidos. A COP30 convida a comunidade internacional a se unir em um mutirão global contra as mudanças climáticas, em um esforço colaborativo entre os povos para o progresso da humanidade. A COP30 pode ser o ponto de inflexão na ação climática, guiada pelo princípio da justiça climática. Como membros e parceiros, o Movimento dos Focolares, o Movimento Laudato Si, o Projeto Amazônia Viva, que é um dos projetos da economia de comunhão aqui no Brasil, estão unidos a todas as pessoas de boa vontade que defendem um futuro justo para todos. E é fundamental a gente dizer que essa reflexão que faremos hoje tenta traçar um percurso entre espiritualidade, economia e justiça climática. E muitas vezes eu queria dizer que as comunidades de fé, aqueles que seguiam por uma espiritualidade, são atores essenciais, porém frequentemente negligenciados, quando se fala das questões socioambientais. Essas comunidades de fé, quem se pauta a partir de uma espiritualidade, tem um papel único na defesa da vida e dos territórios, por meio de estratégias espirituais, comunitárias e sociopolíticas, defendendo modelos de desenvolvimento que priorizam o bem-estar humano e ecológico. Reconhecer e apoiar suas contribuições é crucial para alcançar um desenvolvimento sustentável liderado localmente. Então, a gente gostaria de, inicialmente, escutar algumas palavras de Raíssa Almeida, que vai falar um pouco sobre as ações da economia de comunhão, do Projeto Amazônia Viva para a gente. Por favor, Raíssa. Obrigada, Gilvan. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do Projeto Amazônia Viva, que é um projeto inspirado na economia de comunhão, e é um projeto lindo que a gente vem construindo já há 3 anos. Foi um processo de bastante escuta. Então, o primeiro ano do projeto, a gente não tinha concreto o que a gente queria fazer, então isso foi muito legal.
e a gente passou a construir esse projeto com base em dados. A gente percebeu que também a gente não poderia só iniciar um projeto e chegar numa comunidade e propor algo. Então, nós fizemos essa construção a partir também de pesquisa, dados, ciência, trazendo como base a fé, a espiritualidade e conectando com as comunidades. Então, todo esse processo do projeto tem sido uma construção coletiva, junto com os territórios, a gente tem identificado o que cada território busca. E aí o projeto, então, passa por esse processo de escuta e construção, né? A gente começou com um diálogo com as comunidades e todas as ações que a gente tem proposto, a gente tem feito respeitando as realidades locais, os saberes locais e as potências locais que vocês vão já escutar aqui, que é quem a gente tem tido a honra de se aproximar e aprender. E aí, os nossos eixos de ação hoje com o projeto na Amazônia tem sido o fortalecimento dessas lideranças, que vocês vão já conhecer aqui. A gente tem focado também em apoiar negócios comunitários, que a gente tem visto a potência, né? E tem trazido um pouco esse conceito da economia como um instrumento de partilha e não de exclusão, que é o que a gente vê muito hoje no dia a dia, né? Então, a gente se conecta muito com toda essa pauta, essa conversa que a gente vai ter agora com a Laudato Si, principalmente enxergando que tudo está interligado. Pessoas, natureza, economia, espiritualidade, nada é isolado. E aqui, para concluir, porque eu quero realmente estar aqui ouvindo e aprendendo, queria dizer isso, que a Amazônia não é só um território. Eu sei que eu estou aqui também, eu faço parte da que a gente chama Amazônia Urbana, né? Estou em Manaus, e a Amazônia é isso, né? Não é só um território para se preservar, é um modo de vida, e é um modo de vida potente que a gente precisa valorizar, escutar e dar muito, muito foco e holofote. E a gente traz essa mensagem da comunhão e o cuidado que podem inspirar, sim, novas formas de desenvolvimento com muito propósito. Obrigada. Obrigado, Raíssa. E eu queria destacar essa sua fala de que a Amazônia é um território que tem todo esse potencial e que a gente precisa ter uma escuta ativa do território amazônico para pensar, né, as reflexões e discussões dessa COP. Então, eu queria destacar que estamos num momento histórico, inclusive em relação às COPs, né? Dados das comunidades indígenas falam que são 3.500 indígenas que vieram participar aqui da COP, das atividades da COP. 3.500 indígenas, né? E desses 3.500 indígenas, 400 estão credenciados oficialmente na Zona Azul, né? E justamente nesse espaço onde o diálogo está acontecendo e as negociações estão sendo feitas, né? E fizeram todo um percurso de preparação para estarem aqui na COP e também trazerem suas demandas, trazerem o seu contexto social, né? Trazerem a sua voz. E é isso que a gente agora gostaria de escutar a Miriam também, né? Da etnia ticuna, que vai trazer também alguns elementos sobre a vida das populações indígenas aqui na Amazônia. Obrigada, Giovan. Bom dia a todos, bom dia. Agradeço pelo espaço e o convite aqui também. Agradeço muito pelo projeto Amazônia Viva, né? Tem sido um projeto muito benéfico para nossas comunidades, né? Meu nome é Miriam, sou do povo ticuna, eu sou da comunidade indígena Filadélfia, município Benjamin Constante, região Alto Rio Solimões, Amazonas. Também eu sou coordenadora da Associação das Mulheres Indígenas Ticuna, é a primeira associação das mulheres organizada no Alto Solimões. Tem 26 anos hoje, no dia 16 de outubro, completamos 26 anos da associação. E a Amazônia Viva chegou no momento que a gente estava precisando que alguém ergue a nossa associação como mulheres, como a juventude e como as comunidades. A nossa comunidade, ela, por causa da pandemia, ela ficou, digamos, devastada, melhor dizer. A gente não tinha, a gente não encontrava soluções também por causa da pandemia. E quando nós conhecemos a Amazônia Viva, abriu as portas para nós, né? Abriu as portas para nós, levou
muitos cursos para nós, né? Inclusive a Amazônia Stock, que levamos para que a juventude desperta, né, o seu interesse e o dom que eles têm, né, que a juventude, eles são indígenas, mas eles gostam muito da tecnologia, né, e a Amazônia Stock levou esse curso para eles começarem a divulgar sobre a cultura deles, sobre a falar Hoje, a nossa associação temos jovens comunicadores, e foram formados através desse curso de Amazônia Stock, que foi a Amazônia Viva, o projeto Amazônia Viva, que levou para a nossa comunidade, né? Então, hoje, temos essa juventude ali e bem forte, que estão do nosso lado, assim como as mulheres, né? Também a comunidade em si, todas as lideranças que fizeram o curso também de empreendedorismo, né? Através da Amazônia Viva, a distância também a gente fez, né, virtualmente, e isso ajudou bastante hoje. Hoje nós temos o sonho que estava dormindo, né? A gente não perdeu a nossa cultura, mas a Amazônia Viva impulsionou, né, para uma era diferente, né? Porque a gente estava dormindo, a gente estava copiando as pessoas que não são da nossa comunidade, a gente estava, nossa cultura estava indo dormindo mesmo, né? Hoje, a Amazônia Viva, ela despertou em nós a, a vontade, a vontade de voltar o que nós somos, quem somos, e empoderar mais a nossa cultura, fortalecer a nossa cultura, a nossa tradição, né? Hoje estamos com o projeto também, construção de casa de saberes para as mulheres e para a juventude da comunidade, né? A gente tem esse link andando em grupo, quem quiser ajudar, pode depois me procurar. A gente está recapitando, a gente está fazendo a campanha, né, para a gente construir a primeira maloca da nossa comunidade. Porque a minha comunidade porque ela está perto de um município, só que lá parece que ninguém quer mais ser vista como as comunidades, né? As pessoas olham para a gente, não, aqui ser indígena é coisa do passado, né? Mas como é que é uma coisa do passado, né? Somos indígena do passado, do presente e do futuro. Sempre seremos indígenas, né? Então, eu agradeço muito a Dimas, que está aqui, que me incentivou bastante, a Raíssa, que sempre estão com a gente, com esse projeto. A gente tem a juventude que sofre bastante com, com a perda de sua identidade. Não é que perdeu, né? Porque a gente não tinha espaço e nunca teve espaço na minha comunidade, assim, já tivemos muito tempo. Mas depois que passar do tempo, a gente começou a seguir outra cultura que não é nossa totalmente, né? Então, isso fez com que a juventude fica ansiosa. E aí chegou o curso também, o Florescimento Humano, que ajudou bastante a juventude se conectar consigo mesmo, né? Porque a gente começa a perceber a mudança na gente quando a gente começa a se conectar com a gente, né? Conexão com a gente mesmo primeiro, né? Depois a conexão com a natureza e depois conexão com a comunidade, com a família, né? É assim que a gente faz. Minha avó sempre dizia, né, que ela não está mais entre nós. Ela me dizia quando era criança: se você está triste, você precisa ir para a floresta, né, e escolher uma árvore bem bonita que te agrada e você sempre abraça ela e conversa com ela. Minha avó, ela conversa com todas as plantas que tem no quintal, e todas elas são abençoadas, e todas têm frutos muito doces e maravilhosas, sempre estão verdes. E aquelas frutas, árvores que ela não conversava, elas não davam fruto igual que as outras que ela conversava, né? Então, desde pequena, a gente aprende que a floresta
que a floresta em pé, ela ajuda a gente a sobreviver. Não é somente para a gente usa para a gente comer ela, né? Que a gente extrai os frutos dela, né? Mas ela também ajuda na mente, bem-estar da pessoa, né? Espiritual. Então, a floresta, ela é tudo para nós. Por isso que a gente chama ela de mãe terra, né? Então, quem nos abraça é a floresta, né? Por isso que a gente continua preservando ela. E hoje eu estou aqui dizendo que eu sou a prova disso, né? Que a Amazônia Viva funciona e continua com a gente, né, Dimas? Né, Raíssa? Estamos aí ainda, estamos no terceiro ciclo, tem liderança que estão aqui, estão no curso ainda, né? Não é fácil muitas vezes para nós, porque a região ela é escassa de inclusão digital, né? Não é fácil, a Dima conhece, já foram lá no meu território, conhecem que a gente tem que correr para as universidades quando a gente precisa de espaço, porque dentro do nosso território, da nossa comunidade, não tem mesmo. Ou a gente tem que usar espaço das igrejas, que muitas vezes tem alguns pastores evangélicos que não estão alinhados com a nossa cultura, nos barram para a gente. Eu mesma já fui embarrada com as mulheres. Miriam, você não pode fazer isso porque aqui é sagrado, aqui se adora a Deus, as coisas de cultura não pode ser feita aqui, sabe? Eu já fui chamada a atenção assim, né? Então eu fiquei triste, fiquei muito triste por causa disso. Foi aí que a gente decidiu, né, com as mulheres, não, precisamos de um espaço nosso, que é a Casa de Saberes, que é nosso, que é da nossa cultura, é uma casa que a gente faz cerimônias, a gente vai fazer assembleia, a gente vai fazer a feira, nossa cozinha nativa, que a gente pratica muito, né? Então, a gente precisa desse espaço, porque não temos hoje, né? Então, eu peço ajuda também aqui, não eu espaço para isso, mas eu já estou pedindo apoio, né, para vocês apoiarem essa causa também. E a gente tem essa campanha, né, com ajuda também, que através da Dimas, também a FECOM, que chegamos a conhecer pessoa do Dínamos, né, a gente muda. Se não fosse ele, também eu não ia chegar até lá, né? Então, realmente, eu sou muito grata o que eu estou falando, pessoas estão assistindo a distância, né? E não posso falar uma coisa que não acontece, né? Então, eu sou essa pessoa que diria, eu sou exemplo, eu sou a filha do projeto Amazônia Viva, e eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com a Amazônia Grata, as lideranças que eu conheci, as pessoas, empresários que eu cheguei a conhecer, que me impulsionaram, que colocaram dentro de mim que a gente pode sair, sim, do jeito que a gente está, a gente pode se reinventar e a gente é capaz, principalmente porque a gente vive num território muito rico, né? A gente tem plantas, a gente tem terreno, então a gente tem que reaproveitar. Tudo isso a gente aprendeu também com a Amazônia Viva, é um fruto que a gente está colhendo hoje, né, com muitas organizações que nós temos, com as mulheres, com a juventude, a gente começou a se organizar mesmo, bonito agora, porque a Amazônia Viva chegou até nós, né? E isso é muito importante para nós, é impactante tanto para a juventude, e todo mundo está pedindo de novo lá, viu? Até os pais, eu te falei, né? Os pais da juventude querem mais que a Amazônia Viva volta lá, levando mais conhecimento para a juventude, para as mulheres, né? Para as lideranças. Isso é muito importante, é o pedido, né? Da comunidade, isso a gente tem que abraçar, né? A gente tem que abraçar, buscar uma forma de levar esses cursos, essas oficinas para esse conhecimento, né? Porque se a população está pedindo porque ela quer se erguer, ela quer sair da miséria, muitas vezes, porque muitas vezes a miséria não é porque você vive lá no mato, a miséria muitas vezes está na nossa cabeça, né? E não somos miseráveis, né? Somos abençoados, temos ao nosso redor biodiversidade diversificada e a gente tem que dar o valor. Mas temos que ter um foco, né? E continuar preservando e ajudando outras lideranças também ser fortalecido, né? Com todo o conhecimento que a gente adquiriu, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, a minha fala, e acho que eu estou falando muito, né? Muito obrigada, pessoal.
Muito obrigado, Mírio, que trouxe elementos fundamentais para a gente pensar desenvolvimento, da gente pensar nesse encontro e troca de saberes, né? Então, e principalmente essa questão de fortalecimento de lideranças locais, né? E aí eu gostaria de passar agora a palavra para uma liderança local, jovem também, a Yane, que vai falar também e nos contar um pouco desse processo de desenvolvimento, né? Florescimento humano, pessoal, social e também desenvolvimento comunitário. Então, com você, Iane. Gente, primeiramente, bom dia, né? Eu me chamo Iane Araújo, tenho 26 anos, eu venho de um território às margens do Rio Negro, né, do Lago Acajatuba, moro ali na região do Mosaico do Baixo Rio Negro, no estado do Amazonas, município de Iranduba, e eu conheci a Amazônia Viva esse ano, na verdade, né? Participei do Fórum EDC, que aconteceu em São Paulo, e daí a gente começou essa formação online com várias outras lideranças dentro do território ali do Mosaico do Baixo Rio Negro, junto com a Dima e a querida Fábia, que não está aqui agora. E a gente trabalha muito essa questão do nosso florescimento humano, porque a gente que é liderança ribeirinha, que vive às margens do rio, a gente lidera muito questões emocionais, muito à flor da pele, posso falar assim. Porque a gente lida com várias situações é, que às vezes requer muito emocional nosso. Então, trabalhar isso, né, e aprender a trabalhar isso junto com as meninas do ION, que é quem faz essa mentoria com a gente, enquanto lideranças, traz para a gente realmente a possibilidade de eu, enquanto líder comunitária, porque eu, aos 26 anos, eu sou líder comunitária da minha comunidade, sou coordenadora de uma rede de jovens, de 60 jovens da Reserva da Biosfera, então é uma grande é, um grande, enfim, extensão, porque são territórios distantes. Trabalhar a liderança ribeirinha e principalmente jovem dentro da Amazônia é um desafio muito grande, porque é logístico e é cansativo também, porque são áreas muito remotas e você só encontra as pessoas através da tela de um computador. Então, a gente consegue trabalhar isso junto na Amazônia Viva, justamente isso. A gente traz o eu escutar o outro para poder eu conseguir me conectar comigo mesmo. Então, nesse processo de florescimento, eu consegui aprender a me ouvir e principalmente a me escutar, porque a gente, enquanto liderança que trabalha muito nesses territórios, acaba que em algum momento fica no automático, você não se escuta e você não se percebe. E aí, quando você vê, parece que você perdeu os eixos e perdeu totalmente a linha. Então, a gente veio de uma pandemia que depois passou um tempo e veio uma grande seca no território tão extenso que é o Rio Negro. Então, a gente, enquanto liderança, que está ali dentro, vendo tudo aquilo acontecer, o meu rio sumiu. E para onde é que eu vou? Como é que eu consigo trazer alimento para dentro da comunidade ribeirinha que precisa de alimento, que precisa de água potável, de várias comunidades numa Amazonas inteira e numa Amazônia inteira que ficou completamente devastada por uma seca histórica extrema 2 anos seguidos. Como é que lida isso? Como é que o psicológico volta a funcionar depois de tantas situações, né? E a gente que é a liderança acaba tendo um pouco mais de cobrança, a gente se cobra mais. Eu quero fazer mais por esse território tão extenso que é a Amazônia. Então, assim, a fala da Miriam retrata muito a minha realidade também, né? Ela com os povos indígenas e eu, enquanto mulher ribeirinha, que vive, né, ali no Rio Negro, que vive 26 anos realmente à margem do rio, e falo que a gente vive à margem da sociedade. A gente é muito esquecido em relação a tudo e qualquer situações que envolvem governos e tudo mais. Eu trago na minha fala a importância de ter uma mesa composta por mulheres, obviamente, né? Temos só você aqui de homem, mas enfim, a gente, desculpa, você, brincadeira. E a gente trabalha o fortalecimento de mulheres dentro desse território. A gente que vem desse lugar, quando se trata de mulheres na liderança, é muito mais complexo falar, porque eu, quando comecei a minha trajetória como liderança, foi aos 14 anos de idade, saindo com uma autorização da minha mãe para acompanhar meu tio, sei lá, numa Assembleia Geral de uma comunidade. E aí fui seguindo minha trajetória. Parei por 3 anos, por outras situações, e depois eu disse, não, eu preciso retornar. A juventude desses territórios estão saindo, e principalmente as mulheres,
elas são muito colocadas numa bolha de uma sociedade que se colocou como de que a sua bolha é aquela, exatamente aquela que você vive dentro da comunidade, que você tem que viver aquilo que está ali, que você não pode expandir isso. Então, acho que eu fui a primeira mulher da minha família que furou essa bolha e saiu, né? Então, eu estou nessa trajetória há 2 anos, e em 2 anos a minha vida, ela deu uma virada de chave muito grande. E foi a partir do momento que eu conheci a Dima, que eu conheci a Fábia, e foi justamente nesse projeto da Amazônia Viva que eu entendi qual era o meu propósito de vida. E quando eu conheci todo o movimento da EDC, foi justamente que eu falei, tem gente que acredita nas mesmas coisas que eu e que está trabalhando em movimentos e sabe exatamente o que quer para a humanidade, né? É muito mais do que falar dessa questão de trazer as pautas sobre a Amazônia, é falar das pessoas que vivem dentro dela, né? A Amazônia, ela não é esse cenário de florestas e águas, ela é indígena que está no território, é ribeirinho que está, é quilombolas, essa diversidade de pessoas que estão dentro do território, lutando para que essa floresta ainda se mantenha de pé. Eu vim num barco para cá que eu olhando pela televisão não imaginava que aquele cenário realmente de fato acontecia, e foi uma coisa que me tocou muito, né? A gente atravessando ali Breves, eu acho, vindo, aí você vê a realidade das pessoas vindo até o barco, tentar pegar alguma coisa de doação para pessoas que querem comer. Dentro de uma Amazônia, ainda existem pessoas, e milhares de pessoas ainda, que ainda sofrem com falta de alimento, que ainda sofrem com falta de água potável. Então, assim, são coisas mínimas, mas que ainda, dentro desse cenário que nós vivemos, ainda falta muito para muita gente. Eu venho hoje aqui com um movimento muito importante para falar sobre essa parte de crise climática, para esse chamado. A gente está com um projeto hoje dentro da COP30 chamado Somos Filhas da Floresta. É um projeto que surgiu esse ano, que tem como objetivo lançar um documentário a partir da visão de jovens de diferentes regiões da Amazônia e estado, que vai trazer essa realidade delas enquanto mulheres que vivem no território amazônico e como que essa crise climática afeta cada uma em seus territórios. Então, a ideia é lançar o documentário ano que vem. A gente está nessa fase de construção com as meninas, então são meninas do Pará, do Amazonas, Rondônia, Acre, Maranhão. E a gente busca muito falar isso, né, no nosso propósito. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de uma Amazônia que é gente. Então, eu falo que floresta não é nada sem pessoas e pessoas não são nada sem a floresta. A gente tira da floresta o nosso sustento, a gente tira do rio o nosso alimento. E se esse rio secar, se essa floresta acabar, a nossa vida acaba. Né? Tem outro movimento que eu defendo muito, que é do pessoal do Chico Mendes, que eles falam que a morte da floresta é o fim da nossa vida. E é exatamente isso, a gente tem que trazer isso para o centro dos debates. A gente está numa COP30, dentro da Amazônia, mostrar que realmente a gente tem que olhar para as pessoas que estão aqui e dizer, essas pessoas que estão hoje aqui com vários movimentos acontecendo tudo ao mesmo tempo, são pessoas com o único propósito de vida, que é justamente trazer essa proteção para a Amazônia. E não é só proteger, é garantir que essas pessoas que estão dentro da Amazônia consigam, de fato, ter acesso a políticas públicas básicas para que eles se mantenham no território. A galera está saindo do território, está indo embora, porque falta alimento, porque falta comida, porque falta água, porque falta trabalho, porque falta oportunidade. Eu trabalho com uma juventude dentro do território e sei exatamente qual que é essa realidade. Eu relutei muito para sair do território. Eu já tive a oportunidade de deixar o território, talvez ir para outro estado, mas eu não quis estar lá porque eu sei que se eu sair dali, parte da minha raiz fica. E eu sei que aquela raiz que está lá, né, o pessoal do Rio Negro ali, que é justamente as pessoas que me acolhem e que me dão a força para lutar, porque ser mulher amazônica e ser líder nesse cenário de contexto tão difícil de lidar é complexo e é desafiador para mim, enquanto mulher. Então, eu acho que eu termino a minha fala falando que a gente tem que não só proteger,
mas garantir que a Amazônia seja cuidada, seja protegida, que ela seja realmente olhada com os outros olhos, e que a gente não seja só ouvido, mas que a gente consiga ser realmente colocado no centro das discussões para tudo. Porque a gente fala que é nada sobre nós sem nós. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Yane. Obrigado por suas palavras, palavras da Miriam, as palavras da Yane também demonstram que quanto é importante esse lema manter a floresta em pé, mas tão importante quanto é também considerar todas as populações, os povos e povos originários, comunidades tradicionais, né? Além dos ribeirinhos e ribeirinhas, quilombolas, né? Quebradeiras de coco que se encontram nesse território. Né? Então, não dá para falar de desenvolvimento sustentável, né? Sem falar exatamente, seja da questão de manter a floresta em pé, como também a dignidade desses povos originários e as comunidades tradicionais. Né? E agora, primeiro, agradecer a todos que estão nos acompanhando também, né, via internet. Então, a gente está fazendo essa transmissão que está chegando, já soubemos, né? Não só na América Latina e Caribe, mas também em outros continentes também. A gente agradece. A gente teve nesse momento aí... Quanto? 105 pessoas que estão acompanhando. Agradecemos também, né, essa transmissão, 105 pontos nesse momento. Né? E a gente começou um pouquinho depois do previsto, justamente a gente está aqui no meio da COP, a gente sabe como está o trânsito de Belém, mas a gente não pode deixar de escutar Lorna Gold, né? E vamos dar todo o tempo necessário para escutar a Lorna Gold, que, como eu já disse, é diretora executiva do movimento Laudato Si. Se vocês recordam, o movimento Laudato Si, né, fez, em outubro desse ano, né, uma conferência em Castel Gandolfo, na Itália, de 1º a 3 de outubro, né, por ocasião do 10º aniversário da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, né, sob o nome Aumentando a Esperança na Justiça Climática. Essa conferência foi promovida pelo movimento Laudato Si em colaboração com vários parceiros eclesiais e institucionais. Participaram líderes do mundo da fé, com a presença do Papa Leão XIV, né? Dos movimentos da ciência, da economia, do meio ambiente e da política. Todos juntos refletiram sobre o impacto da encíclica e sobre as ações mais eficazes que podemos tomar agora para enfrentar a crise climática. Então, eu passo agora a palavra para a Lorna Gold, né, que vai nos ajudar, depois dessa tão maravilhosa introdução, digamos assim, né, que foi feita com essas vozes de quem realmente vivencia todas essas situações aqui na Amazônia. Então, Lorna, é com você. Obrigada. Eu vou falar em inglês, mas gostaria de expressar a minha alegria de estar com vós. Me sinto a casa. Em família, em família. E eu não é a primeira vez de estar aqui em Belém. Vocês sabem. Eu estava aqui 30 anos atrás, na Mariápolis Glória. Eu sim, estava na Mariápolis Glória, visitei os projetos sociais, porque eu fiz o meu doutorado doutorado, se diz, minha pesquisa universitária sobre economia de comunhão. Vocês não sabem isso. Eu escrevi o primeiro doutorado sobre a economia de comunhão. E foi Chiara que eu, como a Jen, eu queria responder à proposta de Chiara, que Chiara disse às Jen nos anos 90, de dar a dignidade teórica à economia de comunhão. E eu respondi, e eu escrevi a Chiara para dizer, mas como eu vou fazer isso? Como se faz isso? Ela disse, você vai e vedere, veja.
Então, eu fui a Mariápolis Gineta, Belém, Fortaleza, muitos lugares para esta pesquisa. Escrevi vários livros sobre economia de comunhão. Mas agora eu vou falar em inglês e minha colega vai traduzir para ser mais preciso. Mas o meu coração é brasileira. E o fato que depois de 30 anos eu consigo começar como criança falar português depois de 30 anos que não falei, impossível. Vai dizer que o Brasil está no coração. Okay, so I will speak English. Yes, I'm so happy to be here with all of you in this moment of family together, of communion together. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês nesse momento de família e de comunhão juntos. Because the history of my involvement in Laudato Si started with the Focolare. Porque a minha história de envolvimento com o movimento Laudato Si começou com os focolares. I grew up in Scotland and my mom met the Focolare movement when I was 6 years old. Eu cresci na Escócia e a minha mãe se encontrou com o movimento dos focolares quando eu tinha 6 anos de idade. And I, with my family, with my mom and my whole family, we embraced the charism of unity. E a minha família inteira, nós abraçamos o carisma da unidade. It was a very difficult time for our family. Era um tempo muito difícil para nossa família. My father died in a car crash. Meu pai faleceu num acidente de carro. We had a fire in our house. Tivemos um incêndio na nossa casa. We lost everything. Nós perdemos tudo. And the same year, we met the Focolare. E no mesmo ano conhecemos os focolares. And we tudo crola. Everything crumbles. Tudo se desmorona. Yeah. I lived the experience of unity, of communion in my family, in the community for many years. E eu vivi a experiência da unidade, da comunhão com a minha família durante muitos anos. And I spent a lot of time in the Gen Center in Rome. I had Eu passei muito tempo no centro Gen em Roma. And I had the opportunity to get to know Chiara. E tive a oportunidade de conhecer Chiara. I think because of the experience I had as a child, Chiara was very close to our family. Eu acho que devido à experiência que eu tive quando era criança, a Chiara era muito próxima da nossa família. And I really embraced the spirituality of communion, of unity. E eu realmente abracei a espiritualidade da unidade e da comunhão. And I always remember Chiara had a phrase for the Gen. Chiara had a phrase, an important phrase for the Gen. Eu sempre lembro que Chiara tinha uma frase muito importante para a Gen. Aim high. Almejai alto. Puntar em alto. Apontar ao alto. Yeah. With a partner who has conquered death. Com um parceiro que conquistou a morte. Ask the impossible. Peça o impossível. And this has been my motto for my life. E esse tem sido o lema da minha vida. Has always been in my heart. Então, os focolares e a espiritualidade focolar têm estado sempre no meu coração. When Pope Francis launched, but I always had, I think, a special, let's say, concern for the environment. Eu sempre tive uma preocupação especial pelo meio ambiente. This started in 1992 with the Rio
Summit. E começou em 1992 com a Rio 92. I really felt how can we respond to this as people of faith? E eu realmente sentia como nós, como pessoas de fé, podemos responder às questões climáticas. And this is what led me to the economy of communion. E foi isso que me levou à economia da comunhão. Because I understood that when communities change their culture, Porque eu entendi que quando as comunidades mudam a sua cultura, when we live the communion of goods, quando vivemos na comunhão de bens, we also live sustainably. também vivemos de forma sustentável. We live a simple life. Vivemos uma vida simples. We are detached from material goods. Somos desapegados das pertenças materiais. Not because we have to do it, Não porque temos que fazer isso, because it's a joy, mas porque é uma alegria. because it's not about giving up something, Não é sobre se desfazer de algo, but to be more united with God, with nature, with our neighbor. mas é sobre estar mais unidos com Deus, com o próximo e com a natureza. It's about knowing where your treasure is. É sobre saber onde está a sua riqueza. And this is at the very heart of the transformation, the cultural transformation that the world needs to see today. E isso está no coração da transformação cultural que o mundo precisa hoje. Because the world thinks, especially where I come from in Europe, in North America, Porque o mundo pensa, e especialmente de onde eu venho, na Europa e também na América do Norte, that it is all about giving up, sacrifice, losing. It's all about going backwards. pensam que é preciso desfazer das coisas, perder as coisas, fazer sacrifício e retroceder. But we need to change that to make people see, to live and to experience the joy of nature, the joy of community, the joy of living together in peace and harmony, and the joy of communion. Nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem a alegria da comunhão, da unidade, dessa transformação cultural em comunidade e união. And I believe that this can happen. E eu acredito que isso é possível acontecer. For me, a very special moment in my story Para mim, um momento muito especial na minha história was the publication of Laudato Si. foi a publicação da Laudato Si. And we know in our lives that God intervenes in unexpected ways. Sabemos que nas nossas vidas Deus intervém de formas inesperadas. I was very happy to be a member of Focolare, part of Economy of Communion, doing all of these things, but I felt a special call to Laudato Si. Eu sempre fui muito feliz como membro do movimento dos focolares e servindo na economia da comunhão, mas senti um chamado especial com a Laudato Si. And this call was to help Thomas Insua, others we didn't know what we were doing, but we were founding a new reality in the church. E era um chamado para ajudar Tomás Insua e outras pessoas. Não sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, mas era para ajudar nesse novo movimento para a igreja. And in 2015, we started very, very humbly to bring together people from different realities in the church. The Focolare was one of the founding member organizations. Começamos em 2015, juntando algumas pessoas e organizações, e uma das organizações fundadoras foi o Movimento dos Focolares. And we have Fabian Campo here, who was one of the founding members of the Laudato Si movement at the very, very beginning. Temos aqui o Sim. Fabian Campos, que também foi um dos membros fundadores lá no início, em 2015. And we started. E nós começamos. And we never imagined what has happened in these 10 years.
E nunca poderíamos ter imaginado tudo o que aconteceu nesses 10 anos. Pope Francis held us by the hand, Papa Francisco nos pegou pela mão and he supported us e nos apoiou to understand what was being asked of our movement. para entender o que estava sendo pedido do nosso movimento. And in 2020, we started with a different name. Começamos com um nome diferente lá no início. Say it in Portuguese. Movimento Católico Global pelo Clima. It's very difficult to say. É muito difícil falar. And after a period of discernment, E depois de um tempo de discernimento, we knew that we were being called to something different, nós something bigger. percebemos que estávamos sendo chamados a algo mais, a algo maior. And we asked Pope Francis, we came up with some proposals and some names, and we asked Pope Francis if he was happy, if he felt that we could call ourselves Laudato Si Movement. E nós escolhemos algumas propostas e apresentamos para o Papa Francisco e perguntamos se ele achava que era bom se nos chamássemos Movimento Laudato Si. And Pentecost of 2021, Em Pentecostes de 2021, he wrote in his handwriting, "You are the Laudato Si movement." ele escreveu à mão: vocês são o Movimento Laudato Si. This was a very profound moment for us Esse foi um momento muito profundo para nós. to feel this connection and this responsibility Sentir essa conexão e essa responsabilidade to be weavers, how do you para ser costureiras of Laudato Si in the church and in the world. da Laudato Si na igreja e no mundo. Because our movement is not just people who are inside our movement is a network, Nosso movimento é uma rede, but a network of networks. uma rede de redes. And what we see, our vocation is to help to lead with service, E o que vemos como nossa vocação é guiar, could you repeat that? within a spirit of service, Guiar num espírito de serviço the whole church toda a igreja for ecological conversion. para a conversão ecológica. In the past few years, we have seen a wonderful journey with many entities in the church, many movements, to rediscover what is so beautiful in every charism around the relationship with nature. E nós temos visto nesses anos várias entidades e diferentes membros da igreja redescobrindo seus próprios carismas. And with the Focolare, it's all there. E com os focolares, já está tudo ali. Sometimes we just need to dust it off Às vezes só precisamos tirar a poeira and to put it in the light. e trazer a luz. And we have had such a powerful journey in the past year. E tivemos uma jornada muito extraordinária neste último ano, A journey. uma jornada. And because I was the president of LSM until December of last year. Eu era presidente do movimento Laudato Si até dezembro do ano passado, But I had another job. I had another, it was a voluntary role and I had another job. era uma função voluntária e eu tinha um outro trabalho. But this year in February, I was asked to become the executive director. Mas este ano, em fevereiro, me pediram para ser a diretora executiva do movimento Laudato Si, Which is my full job. e que agora é o meu trabalho de tempo integral. And the day that my appointment was announced, E no dia em que foi anunciado essa minha nomeação,
I had the opportunity to meet with Pope Francis. Tive a oportunidade de me encontrar com o Papa Francisco And it was such an important meeting. e foi uma reunião tão importante. At the end of the meeting, he told us to go ahead. No final da reunião, ele nos disse para seguir adiante And his last words to me were, be creative. e suas últimas palavras para mim foi: sejam criativos. We didn't know that night Pope Francis would go into hospital. Nós não sabíamos que naquela noite o Papa Francisco iria para o hospital. Yeah, and it was obviously the last time we saw Pope Francis. E foi a última vez que nós vimos o Papa Francisco. And then he died on the 21st of April. E depois ele faleceu no dia 21 de abril. But we feel his presence so strongly. Mas sentimos a sua presença tão forte. And we also feel a responsibility now to be a legacy. E nós sentimos também a responsabilidade de ser o seu legado. The story, tell me how much time, am I over time? Quanto tempo? 15 minutos. Okay. It's such a luxury. It's such a luxury to have time. É um luxo ter tanto tempo. But are you tired? Estão cansados? No. So, when I became the executive director, the timing of this with Pope Francis passing and the election of Pope Leo was very important. Então, esse momento em que eu me tornei a diretora executiva do movimento Laudato Si, e o Papa Francisco faleceu e veio a transição com o Papa Leão XIV, se tornou um momento muito importante. Many people in the world were saying, Laudato Si, it's history. Muitas pessoas no mundo diziam, Laudato Si agora ficou para a história. We'll see what the next Pope is going to do. Vamos ver o que o próximo Papa vai fazer. So I decided to, one of the first things I did when, after Pope Francis, when Pope Leo was elected, então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando o Papa Leão XIV foi I wrote to Pope Leo. Eu escrevi para o Papa Leão. Very simply. De forma muito simples. To say, I've just started in this role of Laudato Si. We are 10 years old this year. The anniversary of Laudato Si is next week. E eu escrevi assim, eu acabei de começar nessa função, o movimento Laudato Si está fazendo 10 anos e a celebração do aniversário da encíclica é semana que vem. He invited me to go to Rome. E ele me convidou para ir a Roma. To meet him personally. Para o conhecer em pessoa. To mark the anniversary. Para o marco do aniversário da encíclica. After the meeting with him, I invited him to the conference in Castel Gandolfo for the 10th anniversary. E depois dessa reunião com ele, eu o convidei para a conferência Espalhando Esperança em outubro em Castel Gandolfo. We didn't expect him to say yes. Nós não esperávamos que ele aceitasse. Because the entire world wants to meet the Pope. Porque o mundo inteiro quer conhecer o Papa. But within 3 days, he wrote to say, I'm coming. Em 3 dias, ele nos escreveu para dizer, estou indo. For the Laudato Si movement, this was an important, it was a big surprise. Para o movimento Laudato Si, isso foi uma surpresa muito grande. I called Margaret Karam. Eu liguei para Margaret Karam, the president of Focolare, presidente dos as you know, como vocês sabem. In case somebody doesn't know, because the event was in Castel Gandolfo in the Focolare Center. Porque o evento ia ser em Castel Gandolfo, no centro dos Focolares. And I had to say, Margaret, the Pope is coming. E eu tive que dizer para Margaret, o Papa está vindo. And she was surprised. E ela estava surpresa. But it was an amazing adventure of communion collaboration with the Focolare. E foi amazing. Uma experiência extraordinária de colaboração
e comunhão. Because it feels to me like the Focolare, for my personal, is like the big sister. Porque para mim os focolares são como a irmã mais velha. Because as a young movement, Porque nós, como um movimento muito jovem, we are full of ideas, estamos cheios de ideias, people, pessoas, crazy ideas. ideias loucas. Like, Por can exemplo, somebody bring the Pope picture to the front? podem trazer a imagem do Papa aqui adiante. For example, we'll get the Pope to bless a glacier. Por exemplo, vamos fazer o Papa abençoar um bloco glacial. It's a crazy idea. É uma ideia louca. But this picture of the Pope in Castel Gandolfo, it was on the front pages of every newspaper in the world. Essa foto do Papa Leão XIV na conferência esteve em jornais do mundo inteiro. And we brought it here to COP. E nós trouxemos essa foto aqui para a COP. But the collaboration globally with the Focolare was incredible. Mas Because a colaboração internacional com os focolares foi incrível. but this collaboration is happening everywhere E in Laudato Si movement. essa colaboração está acontecendo em todos os lugares com o movimento Laudato Si. In our circles, we did a little study because I was going to meet with the center of the Focolare, and I asked my team to do a little study of the relationship in the different continents. Nós fizemos uma pequena pesquisa. Eu pedi à minha equipe para ver os números dessas colaborações nos diversos lugares. And we discovered that many of our Laudato Si animators E nós descobrimos que muitos dos nossos animadores Laudato Si are chapter leaders. são líderes de capítulos They are also volunteers of the Focolare, e também são voluntários dos focolares. or adherents or part of the Focolare, De alguma forma conectados ao movimento dos focolares. because they do not cancel each other out. Porque um não cancela o outro. Yeah, they are like a synergy. É uma sinergia. And the charism, when the Pope, when we did the conference in Castel Gandolfo, Quando fizemos a conferência em Castel Gandolfo, when we were preparing, quando estávamos preparando, we were trying to organize the stage. estávamos tentando organizar o palco. And initially I had thought we just have the Pope, Eu pensei, vamos só ter o Papa, because we wanted to keep it simple. porque queríamos ter as coisas simples. And the Pope's secretary said to me, no. E a secretária do Papa disse, não. Why don't you sit beside the Pope? Por que você não senta do lado do Papa? And then he turned to the representative of Margaret, who was in the conversation. Depois, o secretário do Papa virou para Margaret, que estava também na organização do evento. Why don't you sit on the other side? E por que você não senta do outro lado do Papa? And we were like, E, a and gente- then he said, and what about Jesus? e depois ela falou, e Jesus? He can sit next to Margaret. Ele pode sentar do lado da Margaret. And then I said, but if Jesus is on this side, we need symmetry. Mas então, se Jesus vai estar desse lado, precisamos de simetria. So our board president, Yeb Sanyo, came and sat on the other side. Então, o nosso presidente da diretoria veio e sentou do outro lado, Yeb Sanyo. But there's a great symbolism Mas for há me. um grande simbolismo para mim. Apart from the fact we're women beside the Pope, Além do fato de sermos mulheres do lado do Papa, it's also about the relationship between care for humanity, for peace, é, de um lado, sobre esse cuidado com a humanidade e pela paz, the charism of dialogue and unity, esse carisma do diálogo e da unidade, and the charism that's emerging of care for our Mother Earth. e esse carisma que está surgindo do cuidado com a Mãe Terra. They are
coexisting and deeply connected. São coexistentes e profundamente conectados. And we are, if we take this important event in Castel Gandolfo forward, E se nós levamos adiante esse evento importante que aconteceu em Castel Gandolfo, also knowing the assembly of the Focolari is coming and there are many decisions to make, e sabendo que a Assembleia dos Focolares vai acontecer e muitas decisões vão ser feitas, there's a great opportunity to deepen our relationship, deepen our collaboration, also at the grassroots. há uma grande oportunidade para aprofundar nossas colaborações, especialmente nas bases. So before I finish, just to say, what are we doing at COP? E antes de terminar, eu quero só dizer o que estamos fazendo na COP. We came to COP immediately after Raising Hope. Nós viemos para a COP imediatamente após a conferência Espalhando Esperança. And our message is to bring hope into COP. E a nossa mensagem é trazer esperança para a COP. So we have come to COP with this picture, Então viemos para a COP com esta foto with a beautiful sculpture with the holy water, e com uma bela escultura com a água abençoada and with the river of hope, the blue river that we unfurled in the conference. e com o Rio da Esperança que nós desvelamos na conferência. And we are bringing this, we brought it to the Cristo Redentor, E nós trouxemos isso em peregrinação. Esteve no Cristo Redentor. bring it forward. We brought it to Aparecida. Nós também levamos a Basílica de Aparecida. We brought it to the Basilica, the sanctuary last night. Ontem à noite também levamos para a Basílica de Incredibly, Nazaré. some of you were there, it was so powerful. Muitos de vocês estavam lá, foi um momento belíssimo. And today, after this event, we are bringing it to the Blue Zone, E hoje, depois deste evento, vamos levar para a Zona Azul, where the negotiations are. onde as negociações estão acontecendo. And together with many cardinals, many bishops, many people of the church, we are going to unfurl the river. E junto com cardeais e muitas pessoas da igreja, vamos desvelar o rio And to bring the message of Laudato Si to the very heart of COP, e trazer a mensagem da Laudato Si para o coração da COP, live on TV. ao vivo na televisão. And we have many events. You are all invited tomorrow evening if you are available. E nós temos muitos eventos. Vocês estão todos convidados amanhã à tarde To the Parque Residencia para o Parque Residência for a very special screening of the film The Letter, para uma exibição especial do documentário A Carta, with all the people from COP. com todas as pessoas da COP. So we really, I am so happy to be here, and I really hope that this collaboration, this interweaving of charisms can go ahead. E eu realmente estou muito feliz de estar aqui e eu espero que a gente continue aprofundando essa colaboração e essa costura dos carismas. Yeah. Grazie. Obrigada. Bem, obrigado, Lorna, por suas palavras. E eu queria, para a gente fazer um pouco a conclusão também dessa manhã tão rica, tão cheia de esperança, destacar 3 pontos que eu acho que poderiam nos ajudar também e nos impulsionar a sairmos daqui também, como nos propôs essa roda de diálogo dessa manhã, né? Um chamado à ação, né? O primeiro que eu queria destacar é que manter a floresta em pé passa inevitavelmente por reconhecer as identidades, culturas e direitos dos povos originários e comunidades tradicionais dos diferentes biomas. A gente está aqui no bioma amazônico, mas tem o Pantanal, tem o Cerrado, tem vários outros biomas, né? E no diálogo intercultural, apoiá-los nos processos de mitigação da crise climática. A gente tem ouvido falar muito aqui, essa COP é uma COP da adaptação, né? Mas a esperança nos chama também a não esquecer a mitigação. E os povos e comunidades originárias e comunidades tradicionais são fundamentais nesse processo de mitigação.
Né? Depois, queria destacar também o que a Lorna nos trouxe, rede de redes, é isso, tem que ser algo colaborativo, não existe uma ação solitária, tem que ser uma ação solidária. Então, essa construção de redes, né, movimentos eclesiais, né, sociedade civil, governos, tem que agir em rede, né, justamente trazendo a voz e a ação a partir das bases. E a gente tem visto aqui na COP também 30, a Cúpula dos Povos, é uma oportunidade desses encontros e de gerar esses movimentos desde a base, o tapiri ecumênico que está acontecendo aqui também. Então, a gente fala de comunidades de fé, né? A gente fala de espiritualidade, o tapiri ecumênico interreligioso nos provoca também a abraçarmos conjuntamente, a partir das nossas espiritualidades, né? Abraçarmos esse cuidado com a casa comum. E, por fim, eu queria trazer aqui também uma declaração de uma ONG chamada New Humanity, que é uma ONG do Movimento dos Focolares, que há 38 anos está como membro do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Né? Então, essa ONG New Humanity é também uma ação do Movimento dos Focolares e fez essa declaração especificamente para a COP. Né? E aí eu queria trazer um pouco, né, em forma de E agora eu vou pegar todos que nos acompanharam nessa transmissão. Muito obrigado. A gente... Não, Lorna, para consolidar a colaboração a partir das bases, a gente quer lhe entregar a prospecção do Amazônia Viva para o ciclo 4. E também o kit Amazônia Viva. Obrigada. We knew each other from 30 years ago. Nós nos conhecemos há 30 anos. Muito obrigado.